Pronto. E aí a gente faz essa gravação para vocês, né, acompanharem depois, assistirem lá no nosso canal do YouTube, né? A doutora Nathalie sempre disponibiliza o material da aula junto com outros materiais também, né, para agregar. E aí vocês podem fazer o acompanhamento. Oi, Cíntia, boa tarde. Estou vendo que você está aqui também. Cíntia, que já foi nossa especialista em outras sessões, está aqui para aprender também, para contribuir. Boa tarde, Cíntia. Seja bem-vinda também. Boa tarde, gente. Não tem como perder nas aulas Não tem, aqui. não. Muito bem. É, Então é isso, né, gente? Ficam à vontade, na verdade, né, para interagir, comentar. Usem as nossas ferramentas aqui, né? Caso queira fazer alguma pergunta, demos também o espaço, podem colocar aqui no chat, né? E para realmente fechar o nosso ciclo, vamos conversar sobre diabetes tipo 1 com a doutora Nathalie, que tem residência e doutorado em endocrinologia. É professora do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, supervisora do Programa de Residência Médica e Endocrinologia do Hospital Universitário e também é vice-presidente da Regional Sergipe da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Então, Nathalie, obrigada mais uma vez pela presença. Tenham todos uma boa sessão e Plínio vai apresentar e projetar a sua apresentação. Bom, boa tarde a todos novamente. Quero agradecer de novo o convite. A gente está finalizando agora mais um ciclo, né? Agradecer o convite para estar participando desse projeto assim tão legal e tão inovador, né, na questão da mentoria do diabetes para atenção básica. E parabenizar, né, o trabalho de Franciele e de Plínio aí, que são muito dedicados, muito empenhados, né, em tornar essa estrutura do eco possível, né, em montar esse formato, esse projeto aqui na nossa realidade brasileira aí dentro do projeto de pós-graduação deles. Obrigada, gente. Estou muito feliz aí de estar terminando esse ciclo com vocês e agradecer também a Cíntia, né, que com certeza vai poder contribuir na nossa discussão. Cíntia, que também tem uma grande experiência aí com diabetes tipo 1. Então, gente, a nossa proposta hoje é falar um pouquinho sobre diabetes tipo 1. Eu imagino que não seja o tipo de diabetes que a maioria de vocês está acostumado, né? Mas não é um diabetes tão infrequente, não é tão raro, né? É uma doença que aparece. E diferente do tipo 2, ela é uma doença que necessita de encaminhamento para o especialista, né? Para um centro especializado, mas não é por isso que ele deixa de precisar de apoio na atenção básica, né? A atenção básica vai ter o papel de identificar o diabetes tipo 1, de encaminhar, mas também de dar suporte em relação tanto ao fornecimento de insumos, quanto ao auxílio nas outras patologias desses pacientes, né, possíveis. Então, é preciso que quem está na atenção básica saiba reconhecer, saiba entender as particularidades de diabetes tipo 1, porque eu arrisco dizer que é quase uma outra condição, diferente do tipo 2, certo? Eles são bastante diferentes, e nessa tabela tem uma tabela da SBD que faz um resumo das diferenças entre o DM1 e DM2. DM2 tenho certeza que todo mundo tem pacientes, né? Mas o tipo 1, ele abre de uma forma muito rápida o quadro, né? O tipo 2, a pessoa pode ter vários anos do diagnóstico e não saber. No tipo 1, a pessoa já começa com sintoma e ela começa muito rapidamente. Então, ela estava bem, em questão de meses, ela começa a fazer muito xixi, a beber muita água. Se for criança, faz xixi na cama, perde peso mesmo comendo. Isso tudo tem que chamar atenção para diabetes, né? E o tipo 1 a gente sabe que é mais comum no jovem, né, na criança, no adolescente, mas não é exclusivo, tá? Pode aparecer em idades adultas ou até em idosos, tá? Apesar de ser mais raro. Ao contrário do que todo mundo pensa, o diabetes tipo 2 ele é mais comum ter história familiar. Então, no tipo 2 quase, às vezes até 100% das casuísticas tem alguém na família pai, mãe, né, parente de primeiro grau com diabetes. Já no tipo 1, gente, isso é bem mais raro, assim, é menos frequente. Menos de 10% dos pacientes têm uma história familiar, um parente de primeiro grau, tá? A obesidade vai ser típica do diabetes tipo 2, o DM1 em geral é magro, mas isso não é uma condição obrigatória, né, já que a obesidade é uma questão muito frequente na nossa população. Então, é possível que o diabetes tipo 1 ocorra em alguém com sobrepeso ou obesidade. A cetoacidose, que é uma complicação aguda mais grave, ela é mais comum. Pode voltar, por favor, no anterior. A cetoacidose ela é mais comum no diabetes tipo 1, tá? Que é o quadro já agudo no pronto-socorro. E a gente vai falar um pouquinho que no diabetes tipo 1, laboratorialmente,
eu posso ter alguns marcadores, que são os anticorpos, tá? Os autoanticorpos, porque essa é uma doença autoimune. Então, eu posso ter os autoanticorpos, o anti-GAD, anti-IA2, posso estar presentes nesses pacientes com diabetes tipo 1, que não vão estar no tipo 2. Então, é um exame que eu posso pedir para diferenciar. E o peptídeo C, que é um exame que vai ver a reserva pancreática de insulina, o quanto aquele pâncreas ainda produz de insulina. Esse peptídeo C, ele fica negativo aí dentro de no máximo 5 anos de diabetes tipo 1, porque esse pâncreas vai parar de funcionar. Pode passar. Aí nesse slide vocês vão ver o protótipozinho, né, do que seria um quadro clássico de diabetes tipo 1. Por isso que eu coloquei a foto de uma criança, né? Esse é um desenho que eu não lembro qual desenho que é, mas que retrataram uma criança com um sensor, que é essa bolinha branca que vocês veem aí no braço dela, o sensor de glicose, né, que talvez você já tenha ouvido falar. É um que fica grudado no braço, medindo a glicose intersticial continuamente, né? Ela faz um contraponto com a glicemia capilar, que é a que todo mundo conhece. Então, o que seria o clássico do diabetes tipo 1? Criança ou adolescente, peso normal, usa insulina desde o início, não tem história familiar, começa de forma abrupta, tendendo a cetoacidose, tem autoanticorpos positivos e tem o peptídeo C negativo ou que fica negativo ao longo dos primeiros 5 anos. Esse é o quadro clássico do diabetes tipo 1. Pode passar. E os critérios diagnósticos, gente, são exatamente os mesmos, tá? Essa tabela eu tirei da diretriz da SBD, a gente já discutiu, né, os critérios diagnósticos, mas são os mesmos critérios que a gente usa no diabetes tipo 1. A única questão é que, como eles já começam geralmente com glicemias muito altas, não cabe geralmente fazer o TTGO, tá? Porque eles já estão com glicemias muito altas, não seria prudente dar 75 gramas de glicose, porque as glicemias já estão altas, já fecha diagnóstico em geral, ou com a glicemia de jejum e a glicada, ou então eles fecham o diagnóstico com essa segunda linha aí, que é a glicemia ao acaso acima de 200 com sintomas, tá? Então, pode passar. Não sei se eu tinha marcado nesse slide. Ah, só volta um pouquinho, por favor. Eu queria chamar a atenção para vocês, eu achei que eu tinha marcado de vermelho, mas não. Esse glicemia ao acaso acima de 200 com sintoma, você já fecha o diagnóstico de diabetes. Eu acho que para vocês que estão na atenção básica, isso é muito importante, porque se chega um quadro clássico como esse que eu falei, criança, adolescente, magro, com os sintomas, e vocês pegam o glicosímetro da unidade, e vocês medem, e dá 420, ou HI, né, que significa high, que é um valor acima do que o glicosímetro mede, vocês já detectam que essa glicemia está muito acima de 200, e esse paciente tem poliúria, tem polidipsia, perdeu peso, o diagnóstico de diabetes ele está fechado. Tá? A gente já fechou o diagnóstico de diabetes. Não tem por que ter dúvida. E sendo uma criança magra, tal, 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 com esse fenótipo clássico, você já fecha que é diabetes tipo 1. É claro que você vai pedir exame de sangue, jejum, glicada, você vai pedir tudo isso para controle, mas você já tem um diagnóstico, então é possível na atenção básica começar a insulina de pH irregular. Porque daqui que ele chegue no especialista, é um tempo que ele pode evoluir com cetoacidose. Então, vocês têm capacidade de fechar esse diagnóstico com esse critério aí de glicemia ao acaso, acima de 200 associada aos sintomas, tá? Não precisa de um exame para confirmar. Se ele tiver esse quadro, você já fecha o diagnóstico, você está autorizado a tratar. Nesse caso bem clássico que eu falei. É claro que casos duvidosos vão precisar de avaliação complementar, tá? Mas os casos muito clássicos assim, você já pode tratar, pode passar. Só relembrando esses exames que eu falei para vocês, são exames complementares, né? Todo diabético vai ter que fazer glicemia de jejum, vai ter que fazer glicada, mas se eu tiver dúvida do tipo do diabetes, eu posso pedir o peptídeo C, tá? Que ele vai ser menor do que 0,6, ou seja, negativo no diabetes tipo 1, e acima de 0,6, ou seja, esse pâncreas ainda produz insulina endógena no diabetes tipo 2, tá? E os autoanticorpos que eu posso pedir, que são positivos no diabetes tipo 1, é principalmente o anti-GAD, que ele é mais disponível, ou anti-A2. Na prática, o anti-DNT8 a gente não pede, porque ele é muito caro, tá? A gente pede esses dois primeiros, o anti-GAD e o anti-A2. Se eu não me engano, eles não estão na lista do SUS, então acaba tendo que ser algo feito particular, né? O que encarece para o paciente, mas vai ser feito só uma vez, né? Ele não vai ficar repetindo. Então, se a gente tiver dúvida, vale a pena. Mas, se for um quadro clássico, típico de DM1, eu não preciso pedir anticorpo, tá? Não é obrigatório. Isso vem mais quando eu preciso de uma confirmação do tipo, quando eu tenho uma dúvida, tá? Pode passar. O que seria o DM1 LADA? Não sei se vocês conhecem esse termo LADA, né? LADA é de uma sigla no inglês que significa um diabetes autoimune que começa na idade adulta, tá? O que seria o DM1 LADA?
É um diabetes tipo 1 que surge com idade mais avançada, que surge no adulto, que surge no idoso, tá? O lado com mais idade que eu já diagnostiquei foi uma senhora que ela tinha 60 e poucos anos. Ela era uma senhora magra, não tinha hipertensão, super magra, sempre foi magra, ou seja, não era fenótipo de DM2, não era hipertensa, não tinha nada, nada de metabólico nela. As glicemias subiam pouca coisa. Eu pedi um anticorpo, ela era um DM1 LADA, tá? E aí eu tratei ela só com insulina, dose bem baixinha. O que que o LADA tem de diferente? Por que que ele leva um outro nome, se é o DM1 do mesmo jeito? Quando ele surge mais tarde, ele é mais lento na destruição da célula beta, certo? O LADA destrói a célula beta muito mais devagar do que um DM1 que abre numa criança ou num adolescente. Então, eu tenho que pensar em LADA naquele adulto que começa um diabetes, mas ele tem peso normal, como esse exemplo que eu dei dessa senhora. Peso normal, não é hipertenso, não tem circunferência abdominal aumentada, não tem nada de metabólico, mas tem mais de 30 anos. Pela idade, eu podia pensar em tipo 2, mas eu olho para ele e vejo que ele não tem nada de risco para tipo 2. Eu tenho que pensar em LADA. E aí vale a pena eu pedir aqueles anticorpos, o anti-GAD e o anti-A2, tá? O LADA, ele é tão lento na destruição que nos primeiros anos ele pode não precisar de insulina. Então, veja como ele pode confundir com tipo 2, né? Porque no começo ele pode não precisar de insulina, você começa uma metformina, mas rapidamente ele vai piorar, tá? Ele não vai segurar com essa metformina por anos e anos e anos, como pode acontecer no tipo 2. Então, resumindo, o DM1 LADA é um diabetes tipo 1, que aparece mais tarde, depois dos 30 anos. Ele destrói as células beta mais lentamente, mas ele é uma doença autoimune. Ele aparece no paciente magro, sem hipertensão, sem nada para DM2, tá? E ele vai acabar confundindo com o tipo 2, mas é aquele que você olha assim, você diz, nossa, esse tipo 2 está com tanta cara de tipo 1, só a idade dele que está um pouco acima. Mas ele está com cara de tipo 1, porque ele é magro, não é hipertenso, não tem história familiar, ele tem tudo parecido com o tipo 1. Aí você vai lá e perde o anticorpo e você fecha o diagnóstico. Pode passar. Então, esse fluxograma, gente, é o fluxograma avaliação do diabetes mellitus no jovem, tá? Da SBD. Por que que eu tô falando no jovem, no adulto jovem? Porque o diabetes tipo 1 pode aparecer no idoso, como foi o exemplo da paciente que eu falei, mas ele é mais comum na criança e no adolescente, né? E no adulto jovem. Então, o diabetes tipo 1, ele não pode sair da nossa mente como diagnóstico diferencial de um jovem que aparece com diabetes, tá? Então, quando o diabetes aparece nos primeiros 6 meses de vida, aí já é outra categoria, que é o diabetes neonatal, tá? Mas não sendo nos primeiros 6 meses de vida, se a pessoa tem diabetes e ela não tem sinal de nenhuma outra doença, que é esse quadrinho azul que vocês estão vendo aí, diabetes por doença do pâncreas, o paciente tem história de doença de pâncreas, tá? Diabetes por cirurgia pancreática que removeu uma parte do pâncreas, você vai ver isso na história clínica, né? Diabetes porque usou corticoide, vai estar também na história clínica. De repente o paciente tem lúpus, usou corticoide, por isso ficou diabético. Não sendo nenhuma dessas situações específicas, se você pega um paciente com diabetes, que ele é jovem, você precisa pedir anticorpo, tá? Se o anticorpo for positivo, diabetes tipo 1A, fechei diagnóstico. 1A significa que é o diabetes tipo 1 que tem anticorpo positivo. Aí acabou, o diagnóstico diferencial é esse. Se der anticorpo negativo, às vezes eu preciso esperar mais um pouquinho para ver se é tipo 1 ou se é um tipo 2 numa pessoa magra. Porque nada impede que o tipo 2 apareça numa pessoa que não tem obesidade, tá, gente? Não é obrigatório, é só o típico. Se depois de 5 anos do peptídeo C continua positivo, aí eu não vou pensar em tipo 1, eu vou pensar em diabetes tipo 2. Porque depois de 5 anos, se for tipo 1, o peptídeo C já vai ter negativado, que aí a gente chama de diabetes tipo 1B. B por quê? Porque não tem anticorpo positivo. A mensagem é: paciente for jovem, abriu diabetes, vamos pedir anticorpo para a gente ver se não é um tipo 1 ou o tipo 1 LADA. Pode passar. Quais são as metas do tratamento? São as mesmas metas do tipo 2, tá? Esse quadrinho azul aí que vocês já viram. A meta de glicada é menor que 7, a do jejum é entre 80 e 130, e 2 horas pós-prandial menor do que 180. Pode passar. E o tratamento padrão do diabetes tipo 1, gente, é a insulinoterapia basal bolos. O que é que eu quero dizer com isso? Uma insulina basal que cubra o dia inteiro, né? E uma insulina bolos que vai pegar as refeições. Nesse exemplo que vocês estão vendo aí, é um exemplo com NPH irregular.
Eu coloquei esse exemplo porque é o que vocês têm na unidade básica de saúde, que são insulinas muito boas para começar. O tipo 1 vai se beneficiar realmente dos análogos, tá? De insulina. Mas a NPH irregular, elas são insulinas muito boas que quebram muito o nosso galho, tá? Como é que eu começo com basal bolos? Eu vou mostrar um caso clínico para vocês. Pode começar de 0,5 a 1 unidade por quilo. Metade dessa dose eu vou jogar para ser bolos e metade eu vou jogar para ser basal. Se eu usar NPH, eu vou dividir essa metade em 3 doses, porque eu aplico NPH antes do café, antes do almoço e antes de dormir. E os 50% de bolos eu vou dividir em 3 doses, porque eu aplico a regular antes do café, antes do almoço e antes do jantar. Pode passar. Eu vou mostrar um exemplo que vai ficar mais claro para vocês, tá certo? Vamos para esse caso clínico que aí vai esclarecer melhor. Então, imagine uma paciente de 23 anos, um paciente, né, um rapaz que vem ao UBS com a mãe, dizendo que o paciente perdeu 2 quilos, está urinando e bebendo água sem parar. A mãe achou estranho, marcou essa consulta, notou que o xixi dele tem formiga. Ela disse que ficou preocupada porque a mãe dela tem diabetes e ela já apresentou isso. Vejam, é um menino de 23 anos, tá? Exame físico normal, ele pesa 60 quilos. Ele, a princípio, não parece ser um tipo 2, porque ele é jovem, não tem obesidade. Ah, mas ele tinha uma avó que tinha diabetes. Isso não quer dizer necessariamente alguma coisa, tá? Então, você vê que ele tem sintomas clássicos de diabetes descompensado, de glicemia alta, melhor dizendo. Ele perdeu peso, tá com poliúria, tá com polidipsia, tá? E a mãe notou a formiga no xixi, o que indica que ele deve estar tendo glicosúria. Então, você tem um rapaz com sintomas clássicos de hiperglicemia que chegou na UBS e foi medida uma glicemia ao acaso de 402. Qual é o diagnóstico, gente? O diagnóstico é diabetes, não há dúvida. Ele tem glicemia acima de 200 e ele tem sintomas, é diabetes. Por ser um rapaz jovem, por ser um rapaz que não tem nada metabólico, peso normal, pela idade, a gente pensa em tipo 1. E aí, qual é o tratamento? O tratamento, gente, é insulina. E é começar a insulina nessa consulta. Porque, veja, esse rapaz, ele não está em cetoacidose. Por que que eu digo isso? Porque ele está com o exame físico normal, ele não está vomitando, ele não está desidratado, ele não está com queixas. Mas se você não der insulina, daqui a algumas semanas ele pode parar no pronto-socorro com cetoacidose. Então, o diagnóstico pode ser feito apenas com esse histórico, essa glicemia, diagnóstico de diabetes e provável diabetes tipo 1, pelo contexto dele de peso, de idade, né, e dos sintomas. Qual vai ser o tratamento? Insulina. Ele veio para UBS. Qual é a insulina que eu tenho na UBS? NPH irregular, pode passar. Então, a gente tem esse rapaz de 23 anos, a gente vai fazer aquela continha, tá? A dose total diária que a gente vai usar de insulina pode variar entre 0,5 e 1 unidade por quilo por dia. Aqui no exemplo, eu coloquei para começar com 0,5 unidades por quilo. Por quê? Para começar com uma dose baixa, né? Não ter menos risco de hipoglicemia, para que o paciente vá se adaptando. Lembrem que essa primeira consulta, o paciente vai precisar de uma orientação sobre a aplicação de insulina, que ele nunca aplicou na vida, né? Então, o enfermeiro da equipe tem que ensinar ele a aplicar, o farmacêutico vai ter que dispensar a insulina e explicar também, né? Então, o paciente está entrando num mundo novo que ele não conhece, tá? E também a equipe vai ter que explicar para ele sobre hipoglicemia, né? Acho que a Franciele já encaminhou para vocês o material que eu mandei para ela, que contém essas orientações de hipoglicemia. Toda vez que a gente prescreve insulina, a gente precisa orientar uma hipoglicemia, né? Porque senão vira uma convulsão, uma chamada de SAMU, uma coisa mais grave, tá? Então lembrem, eu coloquei na receita embaixo para chamar a atenção disso. Toda vez que a gente prescreve insulina, a gente orienta hipoglicemia, quais são os sintomas, como que corrige, a gente orienta como aplica insulina e a gente orienta também o paciente a fazer as medidas de glicemia capilar, porque toda insulina que a gente prescreve é empírica. Eu tenho que ver as medidas de glicemia para eu poder ajustar a dose, tá? Então, por lei, esse paciente tem direito a glicosímetro, tem direito às fitas fornecidas na UBS. Então, voltando para o cálculo, o peso dele era 60 quilos. Então, se eu fizer 0,5 vezes o peso, vai dar 0,5 vezes 60, dá 30. Todo mundo tá vendo aí, tá acompanhando? Esse 30 é a dose do dia todo. Eu vou pegar metade dessa dose e vou transformar em bolos e metade vou transformar em basal, tá? Metade de 30, 15.
15 unidades de basal e 15 unidades de bolos. Eu vou usar NPH porque eu estou na UBS. Então, eu vou dividir essas 15 em três aplicações: 5 antes do café, 5 antes do almoço. O zero aí significa que não aplico antes do jantar e 5 antes de dormir. Se fosse a insulina glargina, que é a insulina basal que é dada no CASI, ela é aplicada uma vez ao dia. Aí seriam as 15 unidades de uma vez só, de preferência à noite. Aí as 15 unidades de bolos, a outra metade, eu divido nas três refeições: café, almoço e jantar, tá? E essa é a forma que a gente escreve na receita. A insulina regular de preferência meia hora antes de comer, porque ela demora um pouquinho para ser absorvida e chegar no sangue, tá? Lembrando que na UBS já é fornecida caneta de NPH irregular para pacientes abaixo de 19 anos e a partir de 50. Se a caneta estiver disponível, a caneta é sempre melhor que a seringa e o frasco, porque ela é mais fácil de ser aplicada, tá? Pode passar. O ajuste de dose, aquilo que eu falei para vocês, vou prescrever essa dose de insulina, gente, para o paciente não entrar em cetoacidose, para já ter alguma insulina funcionando nele, porque ele não produz mais. Só que eu preciso ajustar essa dose, eu preciso que ele meça. Como é que ele vai medir? Ele vai medir antes da refeição e 2 horas após. O que que mexe no meu jejum? O jejum é principalmente a insulina basal, né? Principalmente a NPH que aplicou antes de dormir. Mas claro que se o paciente comer antes de dormir ou comer de madrugada, também vai impactar. A glicemia 2 horas após café, ela vai refletir a insulina regular do café e o quanto que o paciente comeu no café, tá? Antes do almoço e antes do jantar, são horários que eu vejo a insulina basal funcionando, né? Antes do café, antes do almoço, perdão, eu vejo o basal que ele aplicou de manhã e antes do jantar eu vejo o reflexo da basal que ele aplicou antes do almoço, tá? Lembrem que a insulina, eu estou vendo agora o efeito da insulina que eu já apliquei, certo? Mas, se o paciente fizer grandes lanches durante a manhã ou durante a tarde, isso vai impactar a glicemia pré-almoço e pré-jantar, é claro, tá? E a glicemia 2 horas pós almoço e 2 horas pós jantar, elas vão refletir a dose de regular nessa refeição. Pode passar. Então, essa mensagem final, eu quero deixar muito forte assim para vocês que estão na atenção básica, porque eu acho que isso é um dos principais desafios da insulina. Eu acho que na prática tem-se muito medo da insulina regular e se usa doses excessivas de insulina NPH. Então, é importante que se entenda que quando eu vou fazer uma insulinização basal bolos, quando o paciente está muito descompensado, que ele precisa das duas insulinas, eu não vou pesar a mão só na NPH e usar a regular só para corrigir. Cada insulina tem o seu papel. A NPH vai ser usada como basal para manter a glicemia estável e a regular vai ser usada para cobrir o carboidrato da refeição. É preciso que se entenda que excesso de basal leva a hipoglicemias. Como é que eu percebo isso? Hipoglicemias durante a madrugada, quando acorda de manhã em jejum, se demorar a se alimentar, isso é sinal que o meu basal está excessivo. Prestem muita atenção nisso, gente. O paciente está lá sentado esperando a consulta, atrasou o almoço, ele está passando mal. Veja a dose de NPH que deve estar excessiva. Não é para estar passando mal, porque não lanchou, porque a refeição atrasou. Isso é sinal de excesso de insulina basal. Isso é muito comum na prática. Pode passar. Então, esse slide eu acho ele super importante, Franciele, ele vai disponibilizar para vocês. Excesso de insulina basal é o erro mais comum na insulinoterapia. Ele é muito perigoso, tá? E o risco de hipoglicemia é enorme quando a gente exagera no basal. Se o paciente está acordando com a glicemia de 100 e depois do café está 400, ele precisa ou comer menos no café ou aplicar regular nesse café. Não é a NPH que vai resolver isso. Não é o aumentando a NPH ou colocando o NPH de manhã que eu vou resolver isso, tá? Quais são os sinais de excesso de basal? Isso que eu já falei, paciente fica em jejum, demora a comer e faz hipoglicemia. Outra coisa, pacientes com dose de insulina basal acima de 0,5 unidades por quilo. Essa semana eu peguei, a semana passada, um paciente de 13 anos, 60 quilos, que prescreveram 60 unidades de glargina, uma unidade por quilo. Absurdamente alta essa dose. Assim, bem acima de meia unidade por quilo por dia. E o menino tendo várias hipoglicemias. E a queda da glicemia ao deitar para o dia seguinte acima de 50 pontos, ou seja, o paciente vai dormir com a glicemia de 200 e acorda com a glicemia de 100. Ah, que bom, a glicemia de manhã tá boa, mas veja,
Se ele for dormir com 120 de glicemia, o que que vai acontecer na madrugada? Ele vai passar mal. A madrugada não é para a glicemia cair, é para a glicemia ficar estável. Uma queda de mais de 50 pontos na madrugada, ela indica excesso de basal. Pode passar, prima. Então, muitas vezes a basal, só volta um pouquinho, por favor. A basal, ela deve ser essa linha que está ali embaixo, a linha azul que vocês estão vendo. Se essa linha está lá em cima, é um excesso de basal, e aí toda vez que eu for dar um bolos, o paciente já está cheio de insulina. Eu não consigo dar o bolos para refeição, porque ele faz uma hipoglicemia muito grave. A basal, ela tem que estar ali embaixo, ela não pode estar uma linha mais acima disso, ela tem que estar uma linha aí embaixo, mantendo esse padrão, tá certo? Pode passar, primo. Era isso, obrigada. Obrigada, doutora Nathalie. Realmente é um assunto assim que a maioria dos pacientes, dos profissionais não faz um acompanhamento, né, direto, intensivo, assim, para os pacientes de DM1, mas é importante, né, a gente saber todas essas informações que você nos passou hoje. Obrigado, uma apresentação didática, né, como sempre. Temos algumas perguntas aqui, não sei se você está acompanhando aqui no chat, que a Elizabeth colocou, né, algumas coisinhas, se você quiser complementar, acho que temos tempo para isso. Certo. Elizabeth perguntou, vamos por partes aqui, porque pacientes com diabetes tipo 1 não podem suspender o uso de insulina, mesmo em jejum ou com doenças? Boa pergunta, Elizabeth, isso é super importante. O paciente com diabetes tipo 1, ele é diferente do tipo 2 no sentido que ele não produz insulina, né? E se o nosso organismo ficar zerado de insulina, a gente entra em cetoacidose. A gente começa a produzir ácidos que tornam o nosso sangue ácido, e isso pode ser incompatível com a vida. A pessoa pode precisar até de UTI. Então, mesmo em jejum, o paciente precisa aplicar insulina porque ele não produz. Se você for pensar, nós que não temos diabetes tipo 1, durante a madrugada, a gente não está comendo. Mas a gente precisa de insulina. Mas é claro que você precisa de muito menos insulina do que se você for comer um prato de almoço, né? Com arroz e tudo. Então, você precisa de pouca insulina, mas você precisa de insulina mesmo estando em jejum para evitar a formação desses ácidos no seu corpo, que são chamados cetogênicos, tá? Com doença, mais ainda, a doença torna a pessoa com maior tendência à hiperglicemia, certo? Por causa da inflamação. Então, se esse paciente para de usar insulina, ele fica mais propício ainda à cetoacidose. Então, se esse paciente com diabetes tipo 1 estiver doente, por essa doença ele não conseguir comer, ele não vai aplicar, por exemplo, a insulina do almoço, porque ele não vai almoçar. Mas a basal ele precisa aplicar, tá? Se ele não conseguir comer a refeição, ele pode tomar algum líquido que tenha carboidrato, tá? E aplicar a insulina, porque o organismo dele não produz, então ele precisa continuar aplicando a insulina. Mas se ele está sem comer, ele não vai aplicar o bolus, que é a insulina rápida, para cobrir a refeição. Isso ele não vai aplicar. Mas a insulina basal ele tem que aplicar, tá? E por que é importante medir a glicemia várias vezes? Para quem tem diabetes tipo 1, porque o paciente que tem tipo 1, ele não produz insulina, então a dose dele de insulina, a partir do momento em que ele ganha educação em diabetes e confiança, ele vai ajustando a dose dele. Ele vê que está mais alto, ele aumenta a dose, ele vê que está mais baixo, ele reduz a dose, ele vê que ele fez exercício, ele reduz a dose. Então, ele precisa medir, né? Se ele não tiver informação de como está a glicemia dele, ele não consegue tomar decisões adequadas. Ele precisa ver o que está acontecendo para ele tomar decisões adequadas. E quanto mais o paciente mede, mais ele se engaja no tratamento. O diabetes tipo 1 precisa muito do engajamento, tá? A última pergunta sua, se tem diabetes tipo 1, pode comer doce? Pode. Diabetes tipo 1 não é alergia. Não é alergia a carboidrato, né? Um paciente que tem alergia a camarão, nunca mais ele vai comer camarão e acabou a história. No tipo 1 não é, isso não é verdade. A pessoa não tem alergia a nada. Ela pode comer carboidrato, mas isso tem que ser feito com um planejamento e com uma dose de insulina que cubra esse carboidrato. Então, se você está numa festa, e sua paciente com diabetes está lá, tô comendo seu brigadeirinho e vai aplicar insulina para cobrir esse brigadeiro, deixa ela em paz comendo o brigadeiro dela, o bolo dela. Ela pode comer, o que ela não deve fazer é comer esse bolo, comer esse brigadeiro e não aplicar insulina para cobrir isso, porque o corpo dela não vai produzir, tá? Então pode sim.
E tem mais uma pergunta aqui: como saber se o paciente diabético irá precisar de uma dose de insulina maior do que 0,5 quando a glicemia não estabilizar? Veja, Cideli, essa dose para começar de 0,5 a 1 unidade por quilo é para você ter uma base para iniciar, tá? Todos os ajustes vão ser feitos de acordo com a glicemia capilar. A gente tende a fazer a conta mais próximo de 0,5, com doses menores, quando a gente tem medo do paciente fazer hipo, para não deixá-lo assustado, né, traumatizado, porque a hipo é uma experiência bem desagradável. Mas, por exemplo, um paciente com obesidade, um adolescente, pessoas que têm resistência alta à insulina, a gente pode começar esse cálculo com 0,8 ou com 0,9 unidades por quilo, por exemplo, porque a gente já sabe que a dose vai ser maior. Mas esse cálculo é só para iniciar, tá bom? O ajuste tem que ser feito de perto. Esse paciente do exemplo, ele teria que medir e voltar para a unidade com 1, 2 semanas, tá? Para poder já começar esses ajustes, porque provavelmente essa dose não seria suficiente, tá? Seria só um pontapé inicial. Perfeito. Alguém tem alguma coisa para comentar ou fazer alguma pergunta? Quero Natália. aproveitar Ah, para fazer uma tá. pergunta para a doutora Nathalie, Cíntia. De novo aqui, que eu estou vendo muito aqui na atenção primária em Palmas, né? O que que acontece? Então, vamos lá. Se o paciente já tem mais de 10 anos com diabetes e ele aparenta ser DM1 LADA, se só pedir o peptídeo C, já daria para fechar o diagnóstico, já que já passou mais de 5 anos, que acho que eu perguntei isso na última aula. Porque aqui tá Uhum. aparecendo muita gente com 40 anos, que já tá aí uns 10 anos com diabetes e que parece ser o quadro de diabetes tipo 1. Só que eles estão sendo tratados como se fosse um diabetes tipo 2, então muitos deles estão só com NPH. E aí tá aquela bagunça, glicada de 15. E aí, nesses casos que já passaram esses primeiros anos, não vai ter mais anticorpo positivo. Então, se ele já vier, se a gente pedir só o peptídeo C e ele vier negativado, já pode considerar um LADA? Ô, Cíntia, boa sua pergunta, uma pergunta bem da prática mesmo. Mesmo nesses casos, eu pediria um anticorpo, tá? Porque a gente sabe que ele tende a negativar com o tempo, mas isso não é absoluto. A gente tem pacientes aqui, tem um paciente, você vê o extremo que eu tenho, um paciente já de 40 anos de diabetes, o antigado dela ainda é positivo. Pronto. Então peça os anticorpos, porque se vier positivo já te ajuda, se vier negativo, talvez você raciocine como você pensou mesmo, de que negativou com o tempo, mas pense que eles podem vir positivos e já te ajudar a fechar, tá? O peptídeo C, só lembrar, né, na hora de interpretar se a glicemia estava acima de 140, mas se você não tem acesso ao anticorpo, ele veio negativo, o paciente já tem 10 anos de diagnóstico, mas você vê que ele enfim, magro, não é hipertenso, não tem história familiar, você vê nada de tipo 2, eu acho que eu consideraria assim como um LADA, sabe? Mas se você, o difícil é que às vezes com tanto tempo de diagnóstico, o paciente já ganhou peso, né? Já virou meio que metabólico. Mas aí você tenta resgatar como ele era no diagnóstico. Então, se no diagnóstico ele era bem característicozão de tipo 1 e o peptídeo C veio negativo já com 10 anos de doença, só lembrando de ver se a glicemia estava acima de 140, eu encararia como um LADA, Cíntia, mas assim, se tivesse possibilidade de pedir o anti-GAD e o anti-A2, eu pediria, na esperança de se ele vier positivo, ajudar, entendeu? Mas se ele viesse Per- negativo, eu não afastaria. Perfeito, doutor. Outra coisa, o peptídeo C não sofre influência dele já tá utilizando insulina, não, né? É só Não, em não. exame da insulina que sofre. Isso, só o da insulina e o anticorpo anti-insulina. Uma coisa importante que o peptídeo C sofre influência é a insuficiência renal. Tá? Se o paciente Pronto. for renal crônico já avançado, vem mais alto o peptídeo C, sabe? Mas assim, fora isso, não, é só você checar se ele teve uma glicemia. Na prática, assim, uma dica prática, quando eu vou pedir peptídeo C, eu peço para o paciente olhar a capilar no dia, para ele ver se está acima de 140. Porque se ele acordar nesse dia com 90, aí eu faço um combinado com ele extraoficial dele comer, tipo, uma banana, não aplicar bolo, só para forçar a glicemia a subir antes de Tá. sair de casa, para coletar o exame com a glicemia alta. Alta Maior que eu de digo 100. acima de 140. Isso. Pronto. Você pode Tá. fazer esse combinado com ele, entendeu? Só nesse dia do Tá, peptídeo C. perfeito, muito boa essa dica, porque aqui tem muita gente que eu tenho certeza, assim, pelo quadro Que que é é Lada, Lada, né? que não tem nem Isso deve ter. obesidade Uhum. e tá usando dose Sim, altíssima só de N, sabe? E com glicada de sim. 13, de 12, aí eu, meu Deus, não vai melhorar nunca se a gente não fizer a Nunca. diferenciação. Exatamente, Cintia, nunca vai melhorar. Porque que acontece? Só aproveitando a sua brecha do seu exemplo, que a gente vê sempre. A NPH em dose alta.
que a gente vê muito, o que que acontece? Você usa um basal em doses excessivas, o paciente faz hipoglicemia por tudo. Então, o que é que o paciente fica? Com medo, né? Ele vai se proteger. Ele diz, poxa, essa insulina está baixando. Aí ele começa a fazer o quê? Quando a glicemia dele dá boa, ele não aplica. Aí quando dá 300 ele vem e aplica 50 de NPH. Aí daqui a pouco baixou, ele chega açúcar, açúcar, não vou aplicar insulina. Aí vira uma montanha-russa desenfreada que não tem controle, é glicada de 13. Glicada de 13 a pessoa, a gente não está aplicando direito. Ela aplica um dia, no outro dia ela não aplica, porque ela aprendeu que quando ela aplica todo dia cai, né? Uma forma até de autodefesa. E a NPH em dose excessiva, ela não pega a subida do alimento. Não pega. Na hora que a pessoa pega o seu prato de cuscuz e come, a subida que a glicemia dá, a NPH pode estar até excessiva, mas ela não faz aquele pico igual da comida. Você tem que ter a regular para cobrir. Só que para você entrar com a regular para cobrir, você precisa reduzir a basal, né? Então, esse exemplo que Cintia deu é super importante. Tem vários pacientes perdidos assim, com glicada de 3 usando só NPH, ou às vezes usando só droga oral, E né? usando várias, aqui assim, é usando muito insulina N, com várias combinações, com glibenclamida, com metformina, glicada de 13, uma bagunça, um bolo Uma doido. bagunça, então seria o quê? Passa a régua, passa a régua, basal bolos e vai tateando, né? E aí eu acho que você peça sim o peptídeo C, mas peça os anticorpos também, porque Pronto. pode ser que eles te ajudem, tá? É Em o alguns anticorpo, casos. é o O anti-GAD, né? anti-GAD e o anti-IA2. E o anti-A2. Tá bom, doutora. Isso, tá bom? Obrigada. Precisava muito. Nada, querida. Parabéns pela aula maravilhosa. Obrigada, querida. Nathalie, dá tempo responder essas duas perguntinhas aqui no chat? Deixa eu ver aqui, Fabiana. Crianças com diabetes, adolescentes propensão ao abandono. Sim, Fabiana, se você for ver qualquer estudo, a glicada, posso até mandar um para a Franciele recente, que a glicada na adolescência, em qualquer lugar do mundo, ela sobe, a média no diabetes tipo 1. É um período super desafiador. Aqui no ambulatório também, a gente tem vários casos difíceis. O que eu vejo na prática depende muito de como a família encara esse diagnóstico, né? Diabetes tipo 1 na infância é um diagnóstico familiar. Às vezes eu vejo que por várias questões, às vezes até sociais, por exemplo, mãe solo, que não tem ninguém para dar suporte, a criança fica, o adolescente fica sozinho para dar conta, é até uma questão neurológica mesmo, de neurociência. O adolescente não tem o córtex pré-frontal pronto, ele não sabe discernir as coisas, ele não sabe, apesar dele achar que sabe, né, ele não sabe ainda tomar decisão, calcular risco. Então ele pula a dose, ele não aplica, e não tem ninguém para supervisionar. Então, às vezes, o que a gente tem que fazer é falar para a família, olhar, alguma forma, alguém tem que supervisionar ele, sabe? Às vezes, fazer uma videochamada, não sei, eu sei que é muito difícil às vezes, mas tentar trazer para a família que tem que buscar esse equilíbrio, de nem deixar tudo na mão dele, nem puxar tudo para a mão da família, porque ele não é criança mais. Então, eu acho que é uma situação que envolve, talvez, mandar para psicólogo, um apoio de serviço social, sabe? Porque envolve muito mais a questão da dose, é uma questão familiar, sabe? É um desafio para a gente aqui também. E de Sanderli, a verificação do glicemia de madrugada. Sanderli, veja, os pacientes da gente aqui, que a basal está ajustadinha, eu não peço para eles medirem de madrugada, não, viu? Essa questão de medida de madrugada, quando você tem um basal ajustadinho, um basal só o necessário, a gente não precisa ficar pedindo para ele acordar de madrugada. Isso acaba sendo mais usado e ainda ocorre quando se usa NPH em excesso, sabe? Se tiver acontecendo, se o paciente fala, doutor, eu passei mal de madrugada, hipoglicemia, reduz NPH da noite. Não precisa ficar pedindo para ele medir, sabe? Reduz NPH da noite até ele não passar mais mal, até ele não acordar mais, tá? Então, não é uma medida que eu peço de rotina, porque eu também seguro bem a basal, assim, tô sempre atenta para não estar excessivo, tá? Pronto, acho que a gente já pode começar a discussão do caso, né?